Salve Maria Santíssima, que é o professor Júnior gravando mais um vídeo. E o tema de hoje que eu queria falar com vocês é o dogma da Maria Mãe de Deus. Você sabe o que é esse dogma? Você sabe a importância desse dogma para a fé cristã? Maria ser chamada Mãe de Deus? Bom, esse dogma, Maria, Mãe de Deus, esse título dado à Nossa Senhora, não é apenas um gesto de respeito, mas é um dogma central da teologia cristã. Vamos entender um pouco desse significado. Quando isso surgiu? Bom, o dogma Maria, Mãe de Deus, ele foi definido formalmente no Concílio de Éfeso no ano de 431. Neste concílio, os bispos se reuniram para discutir e definir a natureza de Cristo e a relação de Maria com a divindade. Nesse período da história da igreja, havia muitos debates em relação à pessoa de Cristo, sobre a natureza de Cristo, a divindade de Cristo. Então, havia discussões sobre isso, inclusive nesse período surgiram algumas heresias como o arianismo, o nestorianismo, que negavam as naturezas de Cristo ou tinham uma visão distorcida da natureza de Cristo, colocando Cristo como se fosse metade Deus, metade homem, outros só apenas Deus, ou apenas um homem, ou um homem com atributos divinos, enfim, havia muitas discussões sobre isso. E aí foi a importância desse concílio, que era justamente para combater o nestorianismo, que era uma heresia que defendia que Cristo era, vamos dizer, como se fosse metade Deus, metade homem, onde Nestório, esse bispo herege, dizia que Maria era apenas a mãe da pessoa humana de Cristo. E infelizmente muitos grupos cristãos hoje em dia defendem também isso, para negar o dogma de Nossa Senhora, como Maria Mãe de Deus, dizem que Maria é apenas a mãe da parte humana de Cristo. E isso foi uma heresia que já foi combatida logo nos primeiros séculos da igreja. Porque uma vez, quando se nega que Maria é mãe de Deus, também está negando que Cristo é Deus. Ou dividindo a natureza de Cristo, a qual isso é um erro, porque as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, estão unidas na única pessoa, a pessoa de Cristo. Então, o dogma Maria, Mãe de Deus, esse dogma que foi definido já nesse concílio, ela foi chamada de Theotokos, que significa portadora de Deus ou mãe de Deus. E essa definição foi crucial para afirmar que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas o que significa dizer que Maria é mãe de Deus? Porque a gente deve valorizar e defender fortemente que Maria é mãe de Deus? Primeiro, é importante entender que esse título se refere a Jesus Cristo, que é uma única pessoa com duas naturezas, divina e humana. Então, Maria, ela deu à luz a pessoa que é totalmente divina e totalmente humana. Portanto, ela é a mãe de Deus, no sentido de ser a mãe de Jesus, que é Deus. Então, se eu digo que Jesus é Deus, e acredito que quase todos os cristãos creem que Jesus é Deus, logo, Maria é a mãe de Deus. Eu não posso fazer essa divisão de dizer que Maria é apenas mãe da parte humana, porque assim eu vou estar caindo em heresia, a qual afirma que Jesus é meio Deus e meio homem. Então isso é uma heresia terrível. Defender que Maria é mãe de Deus é defender também que Cristo é Deus. Esse dogma não é apenas um dogma mariano, mas é um dogma cristológico. Defender que Maria é mãe de Deus é defender que Cristo é totalmente Deus, é um Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Então a aceitação de Maria como mãe de Deus, ela traz várias implicações para a fé cristã. Como foi mencionado, porque ela confirma a plena divindade e humanidade de Jesus,
como também nos ajuda a compreender o papel único de Maria no plano da salvação de Deus. Deus escolheu Maria para que ela levasse no seu ventre o Salvador. Ela recebeu a missão mais especial que alguém poderia receber: levar no seu ventre o Salvador. O sim de Maria trouxe salvação para a humanidade. Então Maria, ela é vista como a nova Eva, cujo sim a Deus trouxe Jesus, o Salvador, ao mundo. Mas vale lembrar, é muito importante lembrar que esse título Mãe de Deus não implica que Maria seja superior a Deus ou a fonte da divindade de Jesus. Ela é uma criatura humana escolhida para um papel especial. Maria não é superior a Deus. Ela é a mais perfeita de todas as criaturas, porque ela recebeu a honra de levar no seu ventre o Salvador, o Deus homem, aquele que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus e se fez carne e habitou entre nós, conforme lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1. Então, Maria, ela recebeu esta honra que ninguém jamais recebeu e receberá. Nenhuma criatura recebeu esse privilégio. Maria é chamada em Lucas capítulo 1 como a mãe do Senhor. Então Maria no Evangelho já é chamada da mãe de Deus, mãe do Senhor. E aquela palavra Senhor é direcionado a Deus, a divindade. Então Maria é a mãe de Deus, e negar isso é cair num grande equívoco, cair numa heresia. Então é muito lamentável que alguns grupos cristãos não aceitem esse título, e muito devido ao mal entendido ou porque querem tanto negar que a Igreja Católica esteja correta, que recusam e negam até aquela honra que Nossa Senhora recebeu. Então, ser chamado Maria, Mãe de Deus, chamá-la de Mãe de Deus, também é honrar o Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Deus abençoe a todos. Salve Maria Santíssima.